Hoje trago ao canal do YouTube da Certform um tema de contabilidade financeira. Como contabilizar o processamento de salários e os encargos sociais da empresa, nomeadamente a Segurança Social e os fundos de compensação. É este o tema deste vídeo, mas antes quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform Escola de Formação Prática, desenvolvemos um amplo conjunto de cursos fortemente práticos na forma e-learning e live streaming. No site da Certform, em certform.pt, pode consultar o início dos cursos, as datas de início das ações de formação programadas ao longo dos próximos meses. E para fazer a inscrição ou obter informações detalhadas sobre os cursos, pode sempre pedir por e-mail ou através dos nossos contactos. O e-mail é o geral@certform.pt e temos os contactos todos da Certform também no site. E para conhecer detalhadamente os programas em e-learning e live streaming, apresentamos toda a oferta formativa na forma e-learning com sessões assíncronas, ou seja, a partir da plataforma e-learning da Certform. Pode fazer o curso ou os cursos de acordo com a sua disponibilidade, com sessões assíncronas, videoaulas já previamente gravadas e materiais para que possa desenvolver o seu curso com ou de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e a partir do local onde estiver. Em live streaming, as formações são com sessões síncronas, ou seja, aqui em tempo real, e portanto todas as formações em live streaming, a forma live streaming, vamos ter sempre uma data de início dos cursos e essas datas de início pode consultar logo na parte frontal do site da Certform, onde eu já tinha referido, na área do calendário tem as datas de início dos próximos cursos. O processamento de salários de uma empresa e a sua contabilização. O processamento de salários, ele envolve três fases. Uma primeira fase, em que nós vamos processar as remunerações. Fundamentalmente, vamos debitar os gastos relacionados com o pessoal e vamos creditar os passivos, as dívidas que assumimos em relação aos trabalhadores, em relação à segurança social, em relação ao IRS, ou seja, às retenções na fonte. Depois teremos uma segunda fase de contabilização ou de reconhecimento dos encargos sociais, segurança social, fundos de compensação. E, finalmente, uma terceira fase que respeita ao pagamento das quantias assumidas como dívida. Então vamos ver um exemplo quanto ao reconhecimento contabilístico ou quanto à contabilização do processamento de salários de uma determinada empresa. Vou pegar aqui num exemplo que utilizo no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, um exemplo de processamento de salários, de reconhecimento, contabilização do processamento de salários. Vejamos o seguinte mapa de ordenados. Uma empresa, ela vai processar à administração um vencimento ilíquido ao qual foi submetida à retenção na fonte, IRS retido na fonte, à administração, vamos considerar 1566, o vencimento ilíquido, ou seja, antes da aplicação dos descontos, 5.800 euros, e depois a Segurança Social, a cargo dos trabalhadores, e no caso concreto do órgão social, 638 euros. Se pegarmos nos vencimentos ilíquidos e subtrairmos os descontos,
em sede de IRS e de Segurança Social, temos o total líquido a pagar ao órgão social no caso. A empresa está organizada numa secção administrativa, numa secção comercial, numa secção de produção, e aqui estamos a falar dos trabalhadores. Os vencimentos ilíquidos ou antes de aplicação de IRS e Segurança Social, também se pode referir bruto, ou seja, antes de descontos, mais os subsídios de alimentação dos trabalhadores, do conjunto de trabalhadores da secção administrativa, da secção comercial e da secção de produção. Os subsídios de alimentação totalizaram para os trabalhadores estas verbas. A retenção de IRS, que incidiu sobre as partes sujeitas, a Segurança Social, 11% dos valores que são suportados pelos trabalhadores. E depois os valores líquidos a pagar a cada uma das secções, ou seja, os vencimentos ilíquidos ou brutos menos os vencimentos ilíquidos ou brutos, mais o subsídio de alimentação, na sua parte não sujeita e subtraído das retenções em sede IRS e da Segurança Social, temos os valores líquidos. Seguidamente fizemos o cálculo dos encargos relativos a estas remunerações. Por um lado, a empresa terá de suportar o encargo dos fundos de compensação. O Fundo de Compensação do Trabalho, o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Eles incidem sobre o vencimento mais as diuturnidades dos trabalhadores. As diuturnidades, um abono referente à antiguidade do trabalhador ao serviço da empresa e que poderá ser estabelecido no instrumento de regulamentação coletiva do trabalho. Os fundos de compensação incidem sobre vencimento mais diuturnidade, 12 meses. Os fundos de compensação não incidem sobre subsídio de férias e subsídio de Natal e aplicam-se aos trabalhadores. Os sócios gerentes não fazem a aplicação dos fundos de compensação. Aplicam-se a trabalhadores admitidos a partir de outubro de 2013. Ou seja, apenas trabalhadores admitidos a partir de outubro de 2013, a empresa terá de os inscrever no fundo de compensação e a empresa terá de pagar mensalmente 0,925, 0,925% sobre o vencimento mais diuturnidades ao nível do Fundo de Compensação do Trabalho e 0,075% sobre o vencimento mais as diuturnidades desses trabalhadores ao nível do Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Estes fundos servirão para, caso de despedimento e de cálculo de compensação por cessação do contrato de trabalho, havendo compensação por cessação do contrato de trabalho, funcionam como uma garantia de até metade dessas compensações poderão ser pagas a partir do Fundo de Compensação do Trabalho, que o Fundo de Compensação do Trabalho, ele funciona como um investimento financeiro para a empresa. E poderá também, numa base, portanto, poderá periodicamente vai vencer juros. O Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho é meramente um custo para a empresa. Não vence juros e, portanto, vamos ter de distinguir um do outro para efeitos de reconhecimento contabilístico. E já vamos ver isso. Relativamente aos encargos com a Segurança Social, as empresas suportam a seu cargo 23,75 sobre as bases de incidência para efeitos de segurança social e, portanto, aplicamos aqui essas mesmas taxas às bases de incidência dos órgãos sociais e dos trabalhadores das diversas secções. E temos aqui os gastos
que a empresa vai, portanto, temos aqui a componente do encargo que a empresa vai ter de suportar para efeitos de segurança social. Os trabalhadores vão suportar eles próprios 11%, isso será subtraído na fase do processamento de ordenados, na primeira fase, subtraído obviamente aos trabalhadores, são eles que suportam, a empresa na fase dos encargos sociais terá que cumprir com estes valores e tudo isto vai ser agora reconhecido contabilisticamente e da seguinte maneira. As contas do código de contas a utilizar num processamento de salários, vamos aqui ao código de contas, a parte fundamental baseia-se nos gastos com o pessoal. Trata-se da classe 6, muito concretamente a conta 63 gastos com pessoal e depois subcontas, remunerações dos órgãos sociais, remunerações do pessoal e os gastos relativos aos encargos sobre remunerações, onde vai ser incorporada a segurança social e o Fundo de Compensação e Garantia do Trabalho, que é um custo para a empresa. Esta é parte dos gastos que vamos ter de reconhecer e depois, na primeira fase, vamos reconhecer uma série de passivos, de dívidas. Vamos contrair, obviamente, nesta fase, dívida em relação aos trabalhadores, e em relação aos trabalhadores será remunerações a pagar aos órgãos sociais, a 2311, ao pessoal, a 2312, e relativamente às dívidas para com o Estado, a retenção em sede de IRS, utilizaremos a conta 242 e divisionária e a 245 para efeitos de segurança social. Depois também vamos usar para o reconhecimento do Fundo de Compensação do Trabalho, aquele que constitui um investimento financeiro da empresa. Aí temos de considerar investimentos financeiros a 41 e outros investimentos financeiros a 41,5. No código de contas que usamos no sistema informático, estas contas são mais desenvolvidas. Elas são desenvolvidas de uma forma mais detalhada, considerando subcontas, nomeadamente na 63, eu subdivido nas remunerações dos órgãos sociais, os ordenados, as gratificações, as ajudas de custo, o subsídio de férias e várias outras tipologias de remuneração de abonos relativos aos órgãos sociais e também aos trabalhadores. É tudo subdividido relativamente ao tipo de rendimento que está a ser pago. Eu aqui neste exemplo vou considerar as contas exatamente como elas estão no código de contas, se bem que para efeitos informáticos, depois nós fazemos uma classificação desenvolvida com subcontas mais detalhadas em conformidade com aquilo que temos no sistema informático. Mas para efeitos de resolução deste caso, consideraremos então o seguinte: uma primeira fase em que nós debitamos as contas de gastos e temos aqui esta primeira parte relativa aos órgãos sociais da empresa. Debitamos a conta de gastos, a 63.1, e creditamos os passivos. O IRS, 1.566, a Segurança Social, 11% sobre os valores das remunerações ilíquidas, as bases de incidência para efeitos de Segurança Social, 638, e o valor líquido que é devido neste momento aos órgãos sociais e que no fundo é a diferença entre os valores ilíquidos antes de impostos e o IRS e a Segurança Social. Temos ali a dívida para com os órgãos sociais, aquilo que vamos ter efetivamente de pagar. Na primeira fase temos também a área do pessoal, a conta 63.2,
Relativamente aos ordenados, a 63.217, que eu considerei aqui para o subsídio de alimentação, isto subdividido também nas secções que a entidade está, nas quais a entidade está organizada, e então temos aqui o respectivo reconhecimento da conta 63.2 e suas divisionárias subcontas que vão efetivamente estar aqui a considerar tanto as secções como o tipo de abono de rendimento que está a ser considerado. Gastos pelos respectivos valores ilíquidos ou brutos e depois o IRS, passivo, dívida, ao Estado, obviamente, à autoridade tributária, 24.5 dívida à Segurança Social e 23.12 o valor que constitui o passivo, a dívida, valor líquido que terá de ser pago aos trabalhadores. Isto é a primeira fase. E nesta primeira fase, se estivéssemos a pensar em demonstrações financeiras, teríamos ali afetado fundamentalmente os gastos com o pessoal, ao nível da demonstração dos resultados, e depois, ao nível do balanço, uma série de passivos, nomeadamente no âmbito do Estado e outros entes públicos e no âmbito dos trabalhadores, dívidas que nós temos a pagar. Logicamente que, sendo uma demonstração dos resultados, ela vai ligar ao balanço pela via do resultado líquido do período e os gastos, nomeadamente os gastos com pessoal, vão provocar uma diminuição do resultado da empresa, dos vários níveis de resultado, culminando com o próprio resultado líquido do período, e o elo de ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço é precisamente o resultado líquido do período. E, portanto, a diminuição do resultado líquido do período, em contraponto com o aumento do passivo, dívida, mantém aqui o balanço na sua equação fundamental, em que o ativo é igual ao passivo mais o capital próprio. E isto vê-se num processamento de salários em dezembro. Quando nós fazemos o processamento de salários em dezembro, temos ali uma série de dívidas, nomeadamente no Estado, e nas outras dívidas a pagar. E essas dívidas, muitas, nomeadamente as do Estado, são precisamente o IRS, que foi retido em dezembro, mas que só vai ser pago no próximo mês de janeiro, até ao dia 20, a Segurança Social, que foi efetivamente descontada, quer aos trabalhadores, quer a parte da empresa que está em dívida, em passivo, e que só vai ser paga no próximo mês. E isto quando estamos a falar, obviamente, de um balanço à data de relato. Mas voltando aqui ao nosso processamento de salários, a segunda fase de um processamento de salários tem a ver com os encargos. Os encargos ao nível da Segurança Social, em que nós debitamos as contas da Segurança Social, os gastos, é a conta 635, e depois temos aqui algumas divisionárias, não é? Para identificar a secção administrativa, comercial, produção, os próprios órgãos sociais. Está aqui os gastos do período debitados, os respectivos valores da Segurança Social, e depois a dívida que se assume, o passivo, o total, e que até ao dia 20, ou do dia 10 ao dia 20 do próximo mês, vamos ter de proceder ao pagamento da Segurança Social e, portanto, nessa altura esse passivo será desreconhecido e, portanto, saldaremos as contas com a Segurança Social. E também com o IRS, obviamente, e com os próprios trabalhadores, bem mais rápido, porque vamos pagar aos trabalhadores, obviamente, muito antes dos prazos de pagamento à Segurança Social e ao IRS. E depois temos os fundos de compensação do trabalho e o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Ora, como eu referi, o Fundo de Compensação do Trabalho, ele é um investimento para a empresa. E nessa base terá de ser contabilizado na conta 41.5
E a conta 41.5, de acordo com o Código de Contas, são outros investimentos financeiros. Depois nós fazemos ali uma divisionária, uma divisão da conta para a mesma ter ali uma subconta específica para este fundo de compensação do trabalho. Eu aqui considerei uma 4153, mas isto depois será de acordo com o critério que o contabilista assim entender para o seu código de contas. Temos ali o valor de 145,69, que foi o valor que anteriormente nós tínhamos calculado relativamente aos respectivos fundos, ali 145,69. Portanto, o valor é debitado como um investimento financeiro, um ativo para a empresa, e um passivo, uma dívida, para já por 145,69, quando procedermos ao pagamento, já no próximo mês, será desreconhecido. Portanto, saldaremos as contas. Em relação ao Fundo de Garantia e Compensação de Trabalho, aqui é um custo para a empresa, um mero custo. E, portanto, segue a linha dos gastos com pessoal, concretamente no âmbito dos encargos sociais, e depois criamos uma divisionária para assumir aqui o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, os tais 0,075 que incidem sobre as remunerações e diuturnidades. Portanto, o FCT é um investimento financeiro, o FGCT é um gasto para a empresa. Não esquecer que o FCT ele produz juros como investimento financeiro e a posteriori, quando viermos a fazer o reconhecimento de juros que virão a ser capitalizados, os juros vão somar ao próprio FCT e, portanto, vai ser debitada essa conta na altura em que for gerado o rendimento e os juros são para a empresa um rendimento de âmbito financeiro e serão contabilizados na 7983, juros e outros rendimentos similares obtidos. Mas isso será numa fase do reconhecimento de juros. Aqui estamos a falar meramente do âmbito do processamento de salários e no processamento de salários é este reconhecimento que fazemos. Debitar ativo investimento financeiro em relação ao Fundo de Compensação de Trabalho, debitar o custo, o encargo social relativamente ao Fundo de Garantia e Compensação de Trabalho e creditar os passivos pelo aumento das dívidas. E então nós agora assumimos aqui uma série de dívidas. Tanto na primeira como na segunda fase, há aqui uma série de dívidas, de passivos, que têm os seus prazos para o respectivo pagamento. E o pagamento virá na terceira e última fase. Ou seja, na terceira e última fase, procedemos aos pagamentos dos montantes em dívida. Pagar aos órgãos sociais os valores líquidos, debitar a 2311, creditar o banco, 3.596, pagar aos trabalhadores, debitar o passivo, através da 2312, está saldado, já não temos dívida para com os trabalhadores, e creditar pela saída do dinheiro das transferências 13.096,84, que eram os valores que anteriormente nós tínhamos assumido na primeira fase como valores em dívida, passivo. E também assumimos uma série de passivos relativamente às retenções em sede IRS, aos encargos ou ao valor da segurança social a cargo dos trabalhadores, que lhes foi descontado no recibo de vencimento, e depois a segurança social a cargo da empresa e os fundos de compensação, está tudo em passivo, e agora à medida que se vai fazendo os pagamentos, esses passivos vão sendo desreconhecidos, portanto vamos debitar 2421 relativamente ao IRS, creditar pelo pagamento que é feito e saindo o dinheiro do banco, 3.596 em IRS, o total da segurança social que é pago do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte, debitando a conta 24.5 e creditando a conta 12.1, e depois os pagamentos dos fundos de compensação, que são pagos,
onde debitamos as contas do passivo e creditamos a conta de bancos. E, portanto, este é o reconhecimento de um processamento de salários que inclui os fundos de compensação, portanto 0,925 relativo ao Fundo de Compensação do Trabalho e 0,075 o Fundo de Garantia e Compensação de Trabalho, fundos esses que são obrigatórios para os trabalhadores admitidos a partir de 1 de outubro de 2013 e no site fundosdecompensação.pt pode ter toda a informação sobre esta mesma componente que é obrigatória para as empresas que admitiram trabalhadores ou que estão a admitir trabalhadores, mas sempre a partir de outubro de 2013. Portanto, no ano de 2023, admitindo trabalhadores, terão de ser inscritos nos fundos de compensação e eles são contabilizados desta forma, no processamento de salários. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.